Olá, alunos. Esse exercício gerou dúvidas, então eu vou dar uma recapitulada e vou avançar um pouquinho nele. Então aqui a gente completou o quadro, eu vou passar rapidamente, que já foi gravada essa aula, só contando as formas vermelhas, amarelas e o total de figuras. Depois do primeiro padrão, você sempre tem que relacionar o número do quadro com a quantidade que foi aparecendo. Por exemplo, o quadro 1 apareceu o 2, o 2 apareceu o 4. Já percebemos que é o dobro do número do quadro. Então, se eu perguntasse quantas formas vermelhas iria aparecer no quadro 10? O dobro de 10 é 20. Iriam aparecer 20 vermelhas. O segundo padrão, um pouquinho diferente, foi na quantidade de formas amarelas. Veja que a gente fez a seguinte explicação. Apareceram 3 formas amarelas, eu pus o número 3 ali. O 9 é 3 vezes 3. O 27 é 3 vezes 3 vezes 3. Transformando em potência, 3 é 3 elevado a 1, 3 vezes 3 é 3 ao quadrado, e 3 vezes 3 vezes 3 é 3 ao cubo. Também a gente pode falar 3 elevado a 3. O que eu percebi? Que o número, e ali é 3 elevado a 0, né, que dá 1. O número do quadro, quadro 1, se eu fazer 1 menos 1, dá 0. É o expoente que apareceu ali em cima do 3. O quadro 2, 2 menos 1, dá 1. Então é 3 elevado a 1. Quadro 3, 3 menos 1, você tira uma unidade do número do quadro, é o expoente ali daquela potência de base 3. E depois vimos que no total de formas é a mesma ideia. Podemos transformar em potências de base 2. E o expoente, quem é? É o número do quadro mais 1. Igual aquele 4 que é igual a 2 ao quadrado. Número do quadro 1. 1 mais 1, 2. Então é 2 ao quadrado. Quadro 2. 2 mais 1 é 3, então é 2 ao cubo. O exercício que eu deixei para vocês resolver é justamente transformar em palavras isso que eu acabei de dizer. O que acontece com as formas azuis? Se mantém constante igual a 1. Sempre deu 1. Vamos voltar lá? Olha lá. Quantidade de formas azuis. 1, 1, 1, 1. Já as vermelhas, não é o dobro do número de quadro? Eu escrevi isso aqui no item B. A quantidade de formas vermelhas é o dobro do número do quadro. Coloquei até um exemplo. Quadro 3. 2 vezes 3, que é o número do quadro, 6 formas vermelhas. E as amarelas? A quantidade é obtida fazendo 3 elevado ao número do quadro diminuído de 1. Exemplo, quadro 3. Pego o número de quadro 3, diminuo 1, 3 menos 1 é 2. Então, 3 elevado a 2, que é 3 vezes 3, irão aparecer 9 formas amarelas. E o total de formas é uma potência. 2 elevado a quem? Ao número do quadro acrescido de 1. Pus um exemplo aí, quadro 3. Pego o número de quadro, acrescento 1. 3 mais 1 dá 4. Então é 2 elevado à quarta, que dá 16. No quadro 3 tem que aparecer 16 no total de formas. Sabendo dessas regras, você completa todos esses itens. Se o artista criasse o quinto quadro, seguindo a mesma lógica, qual seria a quantidade de formas? Concorda que aqui no azul, deixa eu pôr aqui, aqui no quinto quadro, aqui é no sexto quadro, aqui é no 10º quadro, aqui é o 20º quadro. Azuis, o que a gente descobriu aqui anteriormente? Que sempre mantém igual a 1. Então aqui você vai colocar
1, 1, 1 e 1. E quantidade de vermelhas? Volta lá na regrinha, ó. Quantidade de formas vermelhas é o dobro do número do quadro. Então, como que você vai fazer? O quinto quadro, quinto é 5. O dobro de 5 é 10. Então, virão aparecer 10 vermelhas, só por o número 10 aqui. O sexto quadro, qual que é o dobro de 6? 12. Então, aqui é 12. O décimo quadro, décimo é 10. O dobro de 10 é 20. Aqui será 20. Vigésimo, o dobro de 20 é 40. Coloca 40 aqui. Agora, amarelas. Qual é a regra para as amarelas? Ó? Eu tenho que pegar o número do quadro, diminuir 1, depois fazer 3 elevado a esse número que eu achei aqui. Então, aqui, quinto quadro, 5 menos 1, 4. Então, aqui você tem que calcular 3 elevado à quarta. Como que calcula 3 elevado à quarta? 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Aqui, sexto. 6 menos 1, 5. Então, aqui será 3 elevado à quinta. E aí você calcula. O décimo quadro. 10 menos 1, 9. Então, aqui será 3 elevado a 9. Como aqui ficou muito alto, 3 elevado a 9, não precisa fazer essa conta. Ou utilize uma calculadora, não precisa fazer à mão. Pode deixar só indicado 3 elevado a 9. E a mesma ideia aqui no 20. 20 menos 1, 19. Então é 3 elevado a 19. O total, mesma ideia. Ó. O que você tem que fazer? Pegar o número do quadro, acrescentar 1. O que der será o expoente aqui que vai em cima do 2. Ó, quadro 3, acrescenta 1 dá 4. Então será 2 elevado à quarta. Pode deixar em forma de potência, nem precisa resolver numericamente. Então aqui, 5, né, o quinto quadro. 5 mais 1, 6. Então é 2 elevado à sexta. Sexto quadro. 6 mais 1, 7. Então aqui é 2 elevado à sétima. Décimo quadro. 10 mais 1, 11. 2 elevado a 11. Vigésimo. 20 mais 1, 21. 2 elevado a 21. Esse é o exercício.